Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de matemática. Nesse vídeo de hoje eu vou resolver um exercício que envolve potência e raiz. Só relembrando, em vídeos de resolução de exercícios, todas as vezes que eu levanto essa plaquinha, parem o vídeo e tentem terminar de resolver o exercício a partir dali, certo? Já já! Beleza. Então, o exercício diz assim, né? Simplifique o máximo possível a potência. Quando a gente olha só assim, parece, vai ser bem tranquilinho de fazer, bem rapidinho. A gente vai ter algumas continhas para fazer aí, tá? A gente tem 9 elevado a menos 8 terços. Então, a gente tem uma potência negativa, né? Então, a gente tem um número racional negativo. A gente tem duas coisas aqui a mais, digamos, né? Que seria o expoente negativo e o expoente em forma de fração. Quando a gente tem um expoente inteiro positivo, por exemplo, 2 elevado a 3. Então, resolver isso é relativamente simples, né? Basta a gente fazer 2 vezes 2 vezes 2, que vai chegar em 8, certo? Então, se a gente tem um expoente positivo, as coisas ficam mais tranquilas de fazer, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, quando a gente tem um expoente negativo, é deixar ele positivo. Para que esse expoente fique positivo, como que a gente faz? A gente escreve esse 9 em forma de fração, e para eu escrever qualquer número inteiro na forma de fração, basta eu fazer ele dividido por 1, né? Então eu considero aqui, que é 9 sobre 1 elevado a menos 8 terços, certo? E isso fica assim, essa fração a gente inverte, fica 1 nono elevado a 8 terços positivo. Beleza? Então o primeiro passo foi dado. A minha potência não é mais negativa. Agora a gente vai ter que lidar com essa fração aí, tá? Eu vou resolver separadamente, para não ter que ficar escrevendo toda hora a fração, eu vou resolver separadamente aqui o 9 elevado a 8 terços, tá? Então, primeira coisa, quando a gente tem uma fração no expoente, o que a gente faz? Esse número ele vira uma raiz, em que o índice da raiz é o denominador da fração, então é uma raiz cúbica, e o numerador da fração ele acompanha a base como expoente da base dentro da raiz, ok? Denominador, índice da raiz, numerador acompanha a base aqui como expoente da base, beleza? Bom, dá para fazer mais algumas coisas aí. Como a gente tem um expoente maior dentro da raiz, maior do que o índice da raiz, a gente consegue simplificar mais isso. Tem números que a gente consegue tirar daqui de dentro. Como é que a gente faz isso? Tente me acompanhar. Esse 9 elevado a 8, a gente pode escrever ele assim, 9 elevado a 3 vezes 9 elevado a 3 vezes 9 elevado a 2. Lembrando das propriedades de potência, quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente soma os expoentes, certo? Então, 3 mais 3 mais 2 dá 8. Agora, por que eu separei dessa forma, né, elevado a 3? Porque quando a gente tem dentro de uma raiz um número com expoente igual ao índice da raiz, a gente pode simplificar ele e tirar esse número da raiz, tá? Então, esse 9 e esse 9 saem da raiz. Vai ficar assim, 9 vezes 9... raiz cúbica de 9 elevado a 2. Esses dois 9 saíram, aqui fora da raiz eles vão multiplicar, certo? E esse 9 elevado a 2 não saiu da raiz, porque daí o índice dele não é 3. Beleza? Bom, então só multiplicar os 9 ali, ficou 81 raiz cúbica de 9 ao quadrado. Acabou? Não, tem mais um negocinho para fazer aí. Essa potência do 9, que é o 2, ela é menor do que o 3. Porém, a gente pode escrever esse 9 em base 3. Pode fazer isso aqui, 81 elevado à raiz cúbica de 3 ao quadrado. Explicando por que ficaram esses 2 ao quadrado aqui, né? Aqui eu tenho 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? Então, eu fazer 9 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 3 ao quadrado
beleza? Foi só o que eu fiz. Então, continuando aqui, ó. Outra propriedade de potência, quando a gente tem um número elevado ao quadrado, elevado a um expoente, né? Elevado a outro expoente, esses expoentes a gente multiplica. Então, o nosso termo vai ficar assim, ó. 81 raiz cúbica de 3 elevado a 4, certo? Porque aqui 2 vezes 2, 4, ok? Bom, agora é só tirar esse 3 da raiz e fazer de uma forma parecida como eu fiz aqui com os 9, ó. Fica assim, ó. 81 raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 3... Opa, 3 ao cubo, desculpa, né? Vezes 3 elevado a 1. Aqui mesma coisa, 3 elevado a 4, 3 mais 1, 4. E esse 3 aqui eu vou poder tirar da raiz, né? Que vai ficar 81 vezes 3 raiz cúbica de 3. 81 vezes 3 dá 243. Então vai ficar 243 raiz cúbica de 3. Agora, esse termo aqui a gente não consegue simplificar mais. Agora a gente volta para lá. Então a gente chegou aqui, 9 elevado a 8 terços. É a mesma coisa que 243 raiz cúbica de 3. Então eu vou escrever aqui, ó. 1 sobre 243 raiz cúbica de 3. Então acabou? Ainda não. Essa raiz no denominador, é de costume a gente tirar ela. Hoje em dia já não é mais tão obrigatório, digamos assim. Só que pode acontecer de numa questão de vestibular, concurso, enfim. Se esse fosse um exercício, não ter essa opção nas alternativas. E sim a opção depois de racionalizado, que é o que a gente vai fazer agora. Como que a gente racionaliza? Racionalizar é a gente eliminar a raiz do denominador, né? Então, eu não quero mais que tenha essa raiz no denominador. Então, a raiz cúbica de 3, ela não é exata. Então, eu posso multiplicar aqui, ó, por qualquer raiz cúbica, certo? Desde que seja a mesma raiz cúbica em cima e embaixo, ó. Aí, por qual raiz cúbica que eu multiplico 3? Para que a raiz cúbica seja exata. Seria a raiz cúbica de 27, né? Então, para eu ter 27, eu tenho que fazer 3 vezes 9. Então, se eu multiplicar por raiz cúbica de 9 em cima e raiz cúbica de 9 embaixo, eu vou garantir que aqui eu vou ter raiz cúbica de 27. Aí essa raiz tem solução exata, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Em cima, 1 vezes raiz cúbica de 9. Então, vai ficar raiz cúbica de 9. E embaixo vai ficar 243 raiz cúbica de 27. Esse 27 veio da multiplicação das raízes aqui, né? Dos termos aqui, ó. 3 vezes 9 é 27. Agora vai ficar assim. Raiz cúbica de 9 dividido por 243, a raiz cúbica de 27 é 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então aqui vai dar 3, eu vou fazer direto aqui, ó. 3 vezes 243, que dá 729. Então observem que a gente eliminou a raiz do denominador. Agora a gente não consegue mais simplificar. Observem se eu fizesse aqui, ó, 9 trocasse por 3 ao quadrado, o 2 ia ser menor que o 3, né? Então eu não consigo mais simplificar esse termo aí. Beleza? Bom, para a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me escrevam, a gente esclarece. Bons estudos e até a próxima!